Aqui nessa página a gente começa a ver, eu vou mostrar para vocês, ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Hidroágua, né? E eu digo o seguinte, é o permanente processo de transformação da água na natureza. A gente participa de tudo isso. Eu só faltou nessa figura aqui uma geleira, porque o degelo, ele forma rios. E rios caudalosos, cheios de água. E aí a gente já viu que não só o calor, mas também o vento, faz com que a água do mar, as moléculas da superfície, ou de rios, ou de canal, ou de lagos, essas moléculas se choquem e rompam a ligação entre elas. E produz a evaporação, água líquida se transformando em vapor d'água. Isso acontece na água dos oceanos, de mares, de rios, de lagos, de mangues, canais. Claro que os oceanos, pela sua área, né, a evaporação é muito maior. E aí o que eu quero colocar aqui é importante, que esse vapor d'água forma as nuvens. Mas nem todas as nuvens são nuvens que vão chover, que vão formar chuva, que vão precipitar. Para que haja chuva, é necessário, além de variação climática, porque você tem que ter o ar quente se chocando com ar frio. E essas condições climáticas faz com que a nuvem carregada de água, pesada, faça essa água precipitar. Ou seja, o vapor d'água condensa. Quando a gente fala precipitar, chuva. Mas não é só chuva. Lembra que eu falei das condições climáticas. Se essa nuvem estiver muito alto, se eu não me engano, 10.000 metros, você tem a precipitação de pedras de gelo, granizo. E você já viu isso na televisão. Ou ainda, dependendo da temperatura, neve. Então, essas condições climáticas que vão dizer para você se aquela nuvem é de chuva. Tem o cúmulos nímbulos, o cúmulos. Eu acho que cúmulos nímbulos, ou nímbulos cúmulos, não me lembro. É aquela verde que tu olha e fala, pô, cara, vai cair mó toró. Né? O nímbulo já é uma menos. Sabe que vai chover, mas não vai chover agora. Dá para dar uma esperada. Então, tudo isso, a meteorologia, quando olha, sabe. E aí o que interessa para a gente é a água, e vamos voltar para a chuva. Essa chuva pode cair no oceano, mas pode cair também, no solo, na vegetação. E aí o que acontece? Esse solo, ele absorve essa água da chuva. E se esse solo for formado por rocha porosa, ela absorve e mantém um rio que a gente chama de lençol freático entre esses poros, que também é conhecido como aquífero. E a gente tem os maiores do mundo. Um deles é o Guarani, o outro é o Alter do Chão, se eu não me engano, e tem mais 3 aí. Alguns de água limpíssima, uso humano. E o maior do mundo, que é o Guarani, está totalmente poluído. 70% dele está no Brasil. 30% na América do Sul para baixo. Argentina, se eu não me engano, Uruguai. Então o grande lance, esse aquífero aqui, ele é formado pela absorção da água da chuva, pelo solo, por essa rocha porosa, e forma os rios subterrâneos. Que se você já ouviu falar, poço artesiano. E o ideal é o cara furar 60 metros, que aí você tem água limpa. Você evita qualquer tipo de impureza
né, de dejeto humano. De repente o cara tem um sumidouro perto da onde ele faz o poço artesiano. A água dele está suja com fezes, urina. Pô, isso é brincadeira. E aí, voltando para a absorção do solo, as plantinhas usam essa água, e a gente já viu, para sua alimentação, para absorver pelas raízes os sais minerais dissolvidos na água do solo. E aí acontece aquele papo todo que a gente falou até a fotossíntese. Lembra? Porém, essa água não utilizada, ela é eliminada pelos vegetais na forma de transpiração. Chama-se, evapotranspiração, porque elas suam e a água evapora. Se você acordar de manhã cedo e morar perto de alguma floresta ou morro que tenha muito verde, você vai ver várias nuvens formadas, grudadas nas árvores. Aquilo é evapotranspiração. A Amazônia, a importância da Amazônia para o clima, não que ela seja o pulmão do mundo, mas ela produz o que se chama de rios aéreos, que faz com que todo o clima do planeta, e aí que é a importância dela, né, seja regado por essas águas. São rios voadores pela transpiração das suas árvores. Viu que legal? E a gente falou, antes eu falei da ideia da cordilheira aqui com neve e o degelo. Por que eu falei? Porque a gente, a partir do ciclo da água, você tem aqui as transformações. A fusão, que é justamente o derretimento do gelo, formando rios. A condensação, que é quando o vapor d'água precipita na forma de chuva. A evaporação, que é quando a água de oceanos, mares, rios, lagos, evapora. E a evapotranspiração, que é o suor dos vegetais, das árvores principalmente, e a evaporação, que é transpiração e evaporação, que vai para a atmosfera, também na forma de vapor d'água. E aí eu coloco aqui, é esse ciclo quem determina a variação climática e interfere no nível de rios, lagos, mares e oceanos. Por isso que esses rios aéreos produzidos pela floresta amazônica, eles são fundamentais, para essa variação climática. Não que a floresta amazônica seja o pulmão, nada a ver. Agora, a água, o vapor d'água produzido por sua vegetação é coisa de louco, gente boa. Legal? Então, com isso aqui, agora sim, eu termino, eu não falo. Prometo que eu não falo mais de água por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar de novo. Brincadeira. Valeu, gente boa. Grande abraço e daqui a pouco a gente volta.